Bora, galera! Bora para mais um podcast do esporte. Hoje com a voz mais descansada, né? Tô tudo tranquilo. Hoje tudo de volta ao normal, tá? Vamos ao podcast de Copa do Mundo, porque duas grandes seleções ficaram de fora do mata-mata, cara. Acreditem se quiser, a Bélgica e a Alemanha estão fora das oitavas de final, né? Começar por esse grupo F, Canadá e Marrocos, cara, o goleiro do Canadá, como diria Casimiro Miguel, é uma loucura, cara. Esse goleiro do Canadá é uma loucura o que ele fez nesse jogo. Cara, o que esse maluco fez nesse jogo, eu vou. O tal Borjan, né? Eu não sei como é que é a pronúncia do nome dele. Cara, uma loucura o que esse cara fez no jogo. Primeiro gol, ele simplesmente. Ele podia ter dado um chutão. Ele dá um passe pra frente e toma um golaço, né? O segundo gol, ele podia defender, o chute foi forte, né? Pra mim, os dois gols foram falha dele. O segundo gol, o primeiro gol, uma falha bizonha. O segundo gol, lance um pouco mais difícil. Lance difícil, né? Porque ele tava no gol, né? O primeiro gol ele nem tava no gol, ele errou a saída de bola. O segundo gol, lance difícil, porque o cara chuta forte, né? Mas, mano, é um lance que um goleiro de seleção ele tem que pegar, né? Pra mim, os dois gols que o Canadá tomou, falha do goleirão, do tal do Borgen, eu não sei como é que é a pronúncia correta do nome dele. O Marrocos sai na frente e aí o Canadá tenta contestar, né? Faz um gol também contando aí com uma bela assistência, né? Da equipe do Marrocos, né? O gol foi dado contra, né? E acabou, a bola acabou desviando e o goleiro do Marrocos meio que não conseguiu pegar, né? A Gerd foi o cara que, pô, não gosto muito de falar o nome da galera porque aí você fala errado, pô, é sacanagem, né? Mas vou tentar, cara. A Gerd, né? É marroquino, não sei a pronúncia correta. E aí ele vai tentar dar o corte e mata o goleirão, né? O Bono. E o Canadá depois até teve uma chance importante. A bola bate na trave duas vezes, né? Bate na trave, ela desce, ela, ela tá em cima da linha do gol. Depois, mais uma cabeçada, a bola bate na trave e sai, né? Tem a revisão do VAR e a bola não entrou por completo, né? Fica evidente mesmo na câmera que a bola não entrou por completo. E aliás, nesse dia, em duas partidas diferentes aconteceram isso, né? Da bola passou por inteira ou não passou por inteira. Essa do Canadá ficou muito evidente que a bola não passou inteira. A do Japão é outra história, a gente vai falar sobre isso, né? Então o Marrocos conseguiu vencer o Canadá e com o empate entre a Croácia e a Bélgica, acreditem se quiser, cara. Acreditem se quiser. O Marrocos terminou a fase de grupos como líder do grupo F, né? Então, antes da Copa começar, antes da bola rolar, a gente sempre faz projeções com base não só no ranking, que para mim o ranking da FIFA não vale muito, mas a gente vê, cara, principalmente os jogadores que compõem a equipe, né? Cara, assim, você pega a Croácia, atual vice-campeã, não é uma seleção ruim. A Bélgica, que tecnicamente a gente coloca até à frente da Croácia. Quem se classificaria, né, nesse grupo? Seria Bélgica e Croácia, né? Essa era a ideia antes da Copa começar, antes da bola rolar. A Copa acontece e o inesperado acontece, com direito a Bélgica perdendo por 2-0 do Marrocos. O Marrocos terminou líder do grupo, a Croácia enfrentou a Bélgica, né? Jogo de vida ou morte para a Bélgica. Terminou 0-0 e o Lukaku, cara, perdeu cada gol ali, um chute bateu na trave, depois a bola na pequena área, ele vai matar de peito, a bola foge muito dele, né? Perdeu duas chances claríssimas Cara, tanto que o primeiro gol que ele perde, que bate na trave, quando você vê o lance, eu vi o lance e falei, é caixa. É caixa, né? Pô, nem ele acreditou, cara. Até ele viu a bola entrando. A bola bateu caprichosamente na trave. Então, cara, o destino quis assim, né? Quis o destino que a Bélgica não marcasse, que o Lukaku não conseguisse marcar. E com esse empate, a Bélgica está fora da Copa do Mundo, né? A Bélgica ficou fora da Copa do Mundo e o Marrocos, repito, terminou como líder desse grupo, né? Inacreditável, cara. Absolutamente.
é uma equipe, né, ajustada, bem montada, né? A gente tem. Falei, pô, citei aqui o jogo contra a Bélgica, um resultado inesperado. Mas essa liderança do Marrocos jogou o Marrocos para um lado da chave que é até interessante para o próprio Marrocos, né? Porque a Croácia acabou caindo no lado da chave que tem Holanda, Argentina e Brasil. Se bem que, por enquanto, as melhores equipes desse lado da chave, que é, antes da Copa a gente fazia projeções, né? Seria o lado mais difícil da chave, né? Mas aí você olha para outro lado, você vê que tem Inglaterra, você vê que tem França, você vê que tem possivelmente Portugal, já tem Espanha também. Eu acho que o outro lado da chave tá mais difícil agora, tá? Porque a gente pensava, pô, o lado do Brasil vai ficar forte demais, né? A chave do lado do Brasil vai ficar complicada. E a verdade é que agora do outro lado tá muito pior, cara. Tá um negócio de louco, hein? Vamos falar dos jogos do grupo E. Japão 2, Espanha 1, virada, mais uma vez uma virada da equipe japonesa. Costa Rica 2, Alemanha 4, né? E cara, esses dois jogos que foram acontecendo concomitantemente, a gente vai trocando de canal, né? Vai trocando de canal para acompanhar tudo que dá. Cara, assim, esse jogo foi. Os dois jogos foi uma loucura. Uma loucura, porque na ordem cronológica, o que aconteceu? A Espanha saiu na frente muito cedo. Gol do Morata. Parece que vai ser uma goleada, porque pô, o Japão conseguiu uma vitória para cima da Alemanha, de virada. Depois me perde, consegue a façanha de perder para Costa Rica num jogo em que só deu o Japão e na única bola Costa Rica fez o gol. O que vai acontecer? Sai, toma um gol logo aos 10, 11 minutos do primeiro tempo, acabou o jogo, né? Moiou, é goleada, né? A Espanha vai repetir uma goleada. Do outro lado, né, do lado do jogo da Alemanha com a Costa Rica, a Alemanha também sai na frente. A Alemanha também sai. Então, tudo parecia se encaminhar. E a Alemanha também faz um gol muito cedo. Cerca de 10 minutos de jogo, o Gnabry, né? Ele faz o gol da Alemanha. E também parecia que ia ser uma goleada. E aí a gente falou, pô, vão passar os gigantes, né? Vão passar os campeões mundiais. Vão passar a Espanha e vai passar a Alemanha. A Espanha em primeiro, a Alemanha em segundo. E aí, cara, o destino ele é cruel, né? O destino ele é cruel. E as más línguas, as más línguas vão dizer que a Espanha entregou o jogo pro Japão para cair no lado de fase da chave, né? As más línguas vão dizer para não cair no mesmo lado da chave que do Brasil, né? Porque não, se a Espanha passa, o Brasil passa, os dois se encontrariam numa eventual quartas de final, né? Então o que eu digo, as más línguas vão dizer que a Espanha deixou o Japão virar para ficar em segundo lugar e, na teoria, pegar um adversário possível, que é o Marrocos, apesar do Marrocos ter eliminado a Bélgica, né? Importante dizer isso, eliminou a Bélgica, ganhou da Bélgica. Então o Marrocos eliminou a Bélgica da fase de grupos. E na frente pode pegar Portugal, que talvez seja. Então até uma semifinal para a Espanha tá possível, né? Por isso que eu digo, meio que deixou o Japão virar para. É o que eu tô falando, as más línguas vão dizer isso, né? Mas fato é que o Japão foi muito feliz. Um erro de saída de bola da equipe espanhola. O Doan, né? Jogador japonês, fez um gol, fez um belo gol. E o segundo gol sai 3 minutos depois, cara. Muito rápido. E esse é o lance polêmico, né? Esse é o lance polêmico da partida. Gol do Tanaka. O Japão vai para cima. E é uma coisa interessante da equipe japonesa, porque assim, a gente acompanhou, né, o Japão, e assim, eu critiquei muito o Japão após a derrota para Costa Rica, porque era o jogo que valia a classificação do Japão, né? Para mim era o jogo que estava valendo a classificação do Japão. Para mim esse era o jogo decisivo, derradeiro, porque a Espanha venceria o Japão, né? Na nossa projeção, na nossa ideia, era isso que ia acontecer. Não ia ter chance do Japão, porque em virtude do que aconteceu no primeiro jogo, a Espanha não cometeria o mesmo erro que a Alemanha. E cometeu, né? E acabou cometendo. Por isso que eu digo, assim, as más línguas vão dizer que a Espanha entregou o jogo. A verdade é que o Japão foi buscar, cara. O Japão foi buscar e esse segundo gol, ele é polêmico, porque a bola parece que sai, mano. A bola parece... E aí você olha vários e vários replays em câmera lenta e a bola parece que sai.
Só que tem aquela coisa, né? A bola, né? É uma redundância o que eu vou falar aqui, mas a bola ela é redonda, né? A bola ela é esférica. Então o fato da parte de baixo da bola ter passado da linha não significa que a bola está fora. A bola tem que sair por inteira, né? Ela tem uma curvatura. Se a parte do meio da bola, que é a parte mais longa, né, tem o diâmetro, não passar da linha, a bola está em jogo ainda. E é isso que, pô, a bola saiu, a bola não saiu. Não há imagens conclusivas. Tem uma imagem quase em cima do lance, que é de uma câmera que fica praticamente em cima do gol, né? E nessa imagem, é essa imagem que para mim me faz crer que a bola não saiu, tá? Que a bola ainda está em jogo. É essa imagem. Porque nessa imagem a bola ainda dá para ver que ela tá meio fora, né? Mas é que eu falei, essa imagem, por ser a mais, cara, assim, a melhor, né? O melhor ângulo de cima, que é o ângulo de cima que determina se a bola saiu ou não. Nessa imagem que está quase em cima, a linha da curvatura da bola está tocando a linha de fundo. E aí você considera que a câmera não está 100% em cima, é isso que eu estou falando, ela está meio inclinada. A bola é redonda, né? A redonda, a bola ela é esférica, então ainda tem um pouquinho mais de curvatura. Eu imagino que a bola não saiu por completo, né? E nesses lances, onde é inconclusivo, porque o árbitro em campo ele validou o gol. Então o lance é inconclusivo, ficou valendo a marcação. Eu acho que o protocolo foi seguido. A Espanha pode reclamar, tá no seu direito, mas não é conclusivo. Não tem como você dizer que saiu ou não saiu, porque assim, o, os sensores que determinam se a bola passou da linha do. E aí é o caso, a situação diferente do jogo do Canadá, por exemplo. Porque no gol existem os sensores, a bola, né, para ver se a bola entrou por completo, se a bola passou inteiramente da linha. Para a linha de fundo, não tem sensor, cara. Não tem sensor. E aquelas câmeras que determinam impedimento também não são usadas para ver se a bola saiu ou não. Porque são lances, cara, muito difíceis que vai acontecer alguma coisa. Aconteceu. Aconteceu. A Espanha acabou tomando o gol da virada. E nesse momento o jogo para a Alemanha foi ficando tenso, porque assim, tava ganhando, a Espanha tava ganhando, tinha tudo, né? Até então era o cenário perfeito. Estavam passando os gigantes, né? Estavam passando os gigantes. E aí de repente, de uma hora para outra, questão de minutos, o sonho vai por água abaixo. Aí o que acontece? Pô, agora a Alemanha precisa torcer a favor da Espanha ou a Alemanha precisa golear a Costa Rica. E a Alemanha, primeiro tempo, foi perdendo chance. E o que aconteceu depois foi um bizarro do bizarro, né? A Costa Rica chega ao gol do empate com Terreda, né? E depois chega ao segundo gol, cara. A Costa Rica chega ao segundo gol, vira a partida para cima da Alemanha. E neste momento, que era mais ou menos metade do segundo tempo, naquele momento, com a vitória do Japão e com a vitória da Costa Rica, a Espanha e a Alemanha estavam ficando fora da Copa do Mundo, cara. Pô, foi uma doida, foi uma loucura. Foi uma loucura. Loucura, 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 né? Como diria Luciano Huck. Cara, assim, eu fiquei extasiado. Eu fiquei extasiado, porque eu falei, pô, eu imaginava que passaria os grandes. E eu falei, pô, eu falei, antes da a Copa começar, eu falei, eu vou torcer para as equipes não europeias, porque eu tô cansado de título ir para país europeu e tudo mais, mas você quer ver jogo bom no mata-mata também, né? Pô, futebol tem o lado místico, tem o lado da zoeira, é legal ver uma novidade, é legal ver uma zebra, porque a gente tira um sarro, mas no final das contas você quer ver jogo bom. Por isso que eu falei, pô, eu espero que passem os grandes, porque eu quero ver jogo bom, apesar de torcer para equipes não europeias. Só que, cara, naquele momento, eu não vou negar que, como torcedor brasileiro, o sorriso apareceu no canto da boca. Eu não vou negar. Quando chegou nesse momento que a Costa Rica virou para cima da Alemanha, eu não vou negar que eu dei uma risadinha. Não vou negar. Não vou ficar de hipocrisia aqui. Dei uma risadinha. Mas aí a farra acabou rápido, né? A farra acabou muito rápido. O Havertz,
Kai Havertz, eu não sei como pronunciar o nome dele, perdão. Ele faz o gol do empate, né? Depois ele faz o gol da revirada. Da revirada, porque assim, Costa Rica virou e a Alemanha revirou, né? Ele faz o gol da virada da Alemanha. E aí, pra fechar a conta, o Füllkrug, já no final do segundo tempo, ele faz o quarto gol da Alemanha. Jogo da Espanha e do Japão ficou naquele, né, ataque contra a defesa. A Espanha ia pra cima, mas sem lances de extremo perigo. A Espanha tava indo pra cima, por isso que eu falei, as más línguas vão dizer que a Espanha entregou o jogo pro Japão, né? Isso que eu tô falando, porque eles iam pro ataque pra cima do Japão, mas era aqueles ataques assim, sabe? Chutava no meio do gol, lance, porque o goleiro do Japão não é ruim, o goleiro do Japão não é ruim, né? Então, pô, lance que chuta no meio do gol, lance que os caras, pô, pode facilitar, eles podem. E a Espanha é uma equipe que simplifica. A gente viu isso contra a Costa Rica. Uma equipe que simplifica, não é de ficar muito. Se precisar, eles chutam de primeira. E aí, pô, dá um toquinho a mais, né? Deixa a bola correr um pouco mais. É óbvio que tudo isso isso faz parte do folclore, é óbvio que tudo isso é pelo contexto do jogo, é pela pressão do jogo, né? Mas é por isso que eu tô falando, as más línguas vão dizer que a Espanha deixou o Japão ganhar, né? Ainda mais com a virada da Alemanha. Pô, agora, né? Vamos fazer a nossa pressão aqui. Se os caras deixar a bola passar, o problema é deles. Agora também a gente não vai fazer o esforço máximo, né? É a brincadeira que eu fiz com a Argentina, né? A Argentina poderia ter massacrado a Polônia. Poderia. Mas, pô, depois que fez 2 gols, tá tranquilo, tá tudo em casa, né? Vai passar a Polônia, o México vai ficar de fora, né? Existe o folclore do futebol, mas a verdade é que o Japão ele foi muito competente, fez a mesma coisa que fez contra a Alemanha. Mesma coisa. Foi pra cima. Por isso que eu critiquei muito assim a derrota do Japão para a Costa Rica, porque pô, você virar 2 vezes contra 2 grandes seleções e não conseguir fazer um gol na Costa Rica, apesar de ter tido chances boas, mas não conseguiu fazer, né? Não conseguiu furar a retranca. E o Japão foi valente. Pô, tu sabia, tá? Contra a Alemanha, assim, você entra em jogo e sabe, pô, nós vamos perder, já sai perdendo. Agora é tudo ou nada, né? Foram pro tudo ou nada, deu certo, contra a Espanha é a mesma coisa. Pô, estamos perdendo, estamos fora da Copa do Mundo. Se perder por 1 ou perder por 10, não faz diferença. Então vamos pra cima. É o jeito, né? Os caras foram pra cima e foram recompensados. Depois, foi um abafa, né? Foi um abafa. A Espanha ia pra cima, mas de novo, assim, sem muita vontade, né? Sem muita. Talvez se a Alemanha tivesse perdendo por um pouquinho mais de tempo, uns 5, 10 minutos, aí eu acho que a Espanha ia buscar, né? Ia buscar com vontade mesmo. Depois, com o empate da Alemanha, e aí com a virada da Alemanha, ficou mais tranquilo, assim. Óbvio que você não quer perder, né? E o técnico da Espanha ficou bravo, né? Com a marcação do lance. Ficou bravo com a marcação do gol do Japão, né? Do segundo gol do Japão, o gol da virada. Mas você vê que a equipe, pô, agora já tá classificado, né? Mesmo perdendo, beleza. Não vamos cair numa chave ruim. Já sabia que o Marrocos estava esperando daquele lado da chave. Então também não estava ruim, né? Assim, pô, querer ganhar todo mundo quer. É aquilo que a gente fala, ninguém entra em campo para perder. É por isso que eu falo, assim, existe esse folclore, a gente até brinca, mas ninguém entra em campo para perder. O nível de competitividade desses caras é absurdo. Os caras estão na seleção, estão no alto nível do futebol, por quê? Porque são caras que não gostam de perder. Mesmo que, poxa, pode ser um resultado interessante. É óbvio que mentalmente dá aquela baqueada, né? Dá aquela baqueada, pô, precisa fazer tanto? Precisa. Se os caras deixar, a gente vai. Mas se não, tão classificado, tudo certo. Fica um campeão de fora, né? Um adversário muito perigoso. E a Alemanha foi eliminada, cara, sem jogar um futebol feio, a gente pode dizer assim. Não uma equipe muito vertical, falha muito na hora das finalizações. Isso ficou evidente no jogo contra o Japão, contra a Espanha, já um jogo diferente, contra um grande adversário. E contra a Costa Rica fez valer, né? Finalmente conseguiu fazer valer, porque a Costa Rica, segundo tempo, morreu, né? Depois da virada, o time simplesmente morreu fisicamente.
e a Alemanha se sobressaiu, né? Muito forte fisicamente e tecnicamente então nem se fala. E aí venceu tranquilamente. Mas a Alemanha meio que acabou sendo eliminada sem fazer um jogo ruim, na minha opinião. Jogou bem contra o Japão, mas é aquilo. Pô, você joga bem, mas você não faz o gol, é a mesma coisa. O Japão jogou com a Costa Rica, jogou bem, mas você não faz o gol, você perde, né? Você perde. E a bola pune, né? E a bola pune. Então, cara, acredite se quiser, se o Marrocos terminou em primeiro no grupo que tinha Croácia e Bélgica, o Japão terminou em primeiro num grupo que tinha Espanha e Alemanha. Esses dois grupos, talvez os dois grupos da morte da Copa, os dois grupos da morte da Copa do Mundo. Então a gente falou, muita gente antes da Copa falava, o grupo do Brasil talvez seja o grupo da morte. Para mim não era. Para mim o grupo da morte tava mais para esse grupo da Croácia e da Bélgica e o grupo da Alemanha e da Espanha. Tava mais para isso, né? Porque a gente imagina, pô, os grandes vão passar fácil, né? Os grandes devem passar tranquilamente. Mas, pô, eu para mim, era mais o grupo da morte do que o grupo do Brasil, por exemplo. Mais o grupo da morte. Porque, não é porque assim, pô, o ano passado, a Copa passada, o Brasil também enfrentou vários desses adversários na primeira fase, né? A Sérvia e a Suíça. E passou, né? E passou. Não era por causa disso. Mas é porque, cara, pra mim a disparidade é grande. Apesar de eu ver como adversários difíceis, eu não via, e ainda não vejo, a Suíça e a Sérvia no nível que tem a Croácia e a Bélgica, no nível que tem Espanha e a Alemanha. Não vejo. E aí não é nem pelo título mundial, é pelo elenco que tem as equipes, né? E aí o elenco mais a tradição. Ah, a Croácia e a Bélgica não são campeões mundiais? Não são, mas foram longe em Copas do Mundo já, né? Recentemente ainda por cima. Então tem mais recentemente tem mais tradição, né? Por isso que eu acho esses grupo mais grupo da morte do que o do Brasil, por exemplo. E curiosamente, nesses dois grupos, nenhum dos favoritos terminou em primeiro, né? O Marrocos terminou em primeiro e o Japão terminou em primeiro. E o Japão caiu bem do lado da chave do Brasil, né? O Japão vai enfrentar a Croácia e se eventualmente passar da Croácia, pega o Brasil numas quartas de final, né? Fizeram um amistoso recente e podem se reencontrar novamente, né? O Brasil fez um jogo interessante, fez um jogo competente contra o Brasil, se defendeu muito. Então é uma equipe bem organizada, é bem ajeitada e quando precisa sair por resultado, mostrou por duas vezes que consegue. Muito também por a Espanha, a Espanha deu uma ajudada, né? O primeiro gol do Japão foi uma loucura, né? Que a Espanha fez, né? Mas enfim, acabou dando certo pro Japão. Muita pressão na saída de bola, eles fizeram o gol. O segundo gol é aquele lance, né? Contestável, aquele lance polêmico, mas mesmo assim virou, entendeu? Então, equipe perigosa. Equipe para enfrentar uma Croácia, eu não diria que é um absurdo muito louco o Japão conseguir um resultado, nem que seja nas penalidades. Eu não acho que é uma parada muito louca. É que, pô, aí chega nessa fase, às vezes bate uma pressão, ou a Croácia cresce, né? Nos momentos difíceis, eles crescem sob pressão. Isso pode acontecer também. Isso pode acontecer. As coisas se invertem, né? O Japão sente a pressão, a Croácia cresce com a pressão. Isso é um jogo tranquilo para a Croácia. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Como pode se acontecer de ser um jogo difícil, como a Espanha enfrentou, como a Alemanha enfrentou, e de um Japão que saindo atrás vai para cima e vai buscar, né? Os dois cenários. Os dois cenários possíveis. E do outro lado, a Espanha acabou pegando o Marrocos, por isso que eu falei, no folclore do futebol, vamos dizer que a Espanha, né, tava perdendo e tava tudo certo, né? Tava tudo certo. Mas olha, chegou a ficar fora da Copa do Mundo, hein? Por uns 3 4 minutos chegou a ficar fora da Copa do Mundo a Espanha, hein? Brincou com fogo, brincou com fogo. Brincadeiras à parte, né? Deixando o folclore de lado. Rodada foi quente, mano. Rodada foi quente, porque quem iria imaginar que a Espanha não, a Alemanha ficaria de fora de novo, eliminada na fase de grupos, e que a Bélgica ficaria de fora também, né? Quem iria imaginar? Antes da Copa começar,
eu acho que ninguém cravava isso. É óbvio que torcida A, né, para que isso aconteça, mas ninguém imaginava, acho que ninguém apostaria na seriedade, assim, na seriedade. Pô, falando sério, muita gente apostou na zoeira, obviamente, né? Muita gente apostou na zoeira, mas na seriedade, pô, na seriedade, quem que você acha que passa? Todo mundo ia falar, pô, Espanha e Alemanha, Bélgica e Croácia, né? Na seriedade. Agora na zoeira, obviamente, no bolão, eu tenho certeza que muita gente disse que Alemanha e Bélgica não passariam, mas foi na zoeira, né? Pô, foi mais na torcida do que qualquer outra coisa. E a zoeira deu certo, hein? A fé da galera deu certo, né? Deu certo. Gente, último, últimos confrontos aí para definir as vagas para as oitavas de final. Brasil entra em campo, né? A gente vai ter primeiro Coreia do Sul e Portugal. Se a Coreia do Sul jogar o que jogou contra a Gana, deve ser um jogo interessante. Gana e Uruguai, né? E aí, o Uruguai joga tudo nesse jogo para buscar a classificação. Portugal já, né, praticamente o primeiro do grupo, praticamente. E o praticamente mesmo, né? Porque o primeiro critério de desempate é vitória, é confronto direto, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado é isso. Mas já empataram, né? E aí depois vai pro saldo de gols, né? É isso? Não, Portugal ganhou de Gana. Eu tô maluco, ó. Portugal ganhou de Gana. Então assim, mesmo se Gana vence e Portugal perde, os dois ficam com 6 pontos. E o primeiro critério, se eu não me engano, é o duelo direto, né? É o confronto direto. Então Portugal já é o líder do seu grupo. E aí fica para decidir quem que vai ser o segundo. Se vai ser Gana ou se vai ser Uruguai. Confronto direto, o empate interessa a Gana, interessa muito, né? E para o Uruguai só importa a vitória. Para buscar assim, e a vitória e a classificação pode ficar até com a Coreia do Sul também, tá? Dependendo do que acontecer, pode até ficar com a Coreia do Sul, viu? Enfim, né? E o Brasil entra em campo, o Brasil enfrenta Camarões, Sérvia e Suíça, também em confronto direto aí pela classificação. Camarões, o jogo do Brasil, o que imagino, cara, vai ser uma equipe que vai para cima mesmo, que vai se abrir e vai ser aquele jogo com muitos gols. É isso que eu imagino, é isso que eu espero que aconteça, né? Que o Brasil vai tomar uns 2, 3, mas também vai marcar 3, 4. É isso que eu imagino. Isso que eu imagino que vai acontecer. Espero que seja, porque é entretenimento, né? Pro último jogo é bacana fazer teste. Eu acho que o Tite vai testar algumas coisas. Algumas coisas eu acho que ele não vai testar. Eu queria que ele colocasse o Daniel Alves no lado direito. Mas se ele seguir a lógica, né? A lógica do Tite, né? Que o Tite segue uma lógica. Se ele seguir a lógica, ele vai manter o Militão. Porque o Militão precisa de sequência. E mesmo que ele tenha ido bem no jogo contra a Suíça, ele não é um lateral de ofício. Ele cometeu alguns. Não digo que foram erros, mas ele deixou de fazer coisas que um lateral faria, né? Que é subir um pouco mais, é encostar um pouco mais, por exemplo, do Rafinha, dar mais opção de passe, para ele não ficar tão isolado. Então, talvez, pela lógica, né, para dar sequência pro Militão, ele deva colocar o Militão de novo na lateral direita. Imagino eu, tá? Mas esse é o típico jogo pro Daniel Alves. É o único jogo que eu imagino que o Daniel Alves possa atuar. É o único, porque o Brasil já está classificado e já está garantido em primeiro. Então é o único jogo que o Daniel Alves pode jogar. Então se ele chamou o cara para jogar, nem que seja um pouco, essa é a hora. Mas aí eu imagino que vai ser no segundo tempo já. Vai começar com o Militão para dar ritmo, né, para o Militão, para ele se ambientar mais na lateral direita, subir um pouco mais, né, fazer um pouco melhor esse papel da lateral. E aí no segundo tempo ele vai pôr, pode até puxar o Militão para zaga, acho que não, né, para não dar nó na cabeça. Deve substituir, deve colocar o Daniel Alves na lateral direita, é isso que eu imagino. Não sei se vai ser, se não vai ser, o que ele vai fazer, se ele vai entrar com o Bruno Guimarães, né, que é o pedido da galera, né? Eu já falei aqui, fui controverso mesmo, muito louco, tô meio doido da cabeça, porque assim, tudo que eu falei, todo mundo falou o oposto, né? Então, se ele vai ouvir a. Mas eu acho que é tudo válido, eu não concordo, eu não discordo de todos os comentários que eu ouvi, não. Eu só tenho uma visão diferente do jogo, só isso que eu falei. E eu continuo referendando o que eu falei, cara. Assim, eu tenho uma visão diferente.
Só que eu não discordo do que todo mundo falou. De que não dá o Rodrigo no meio, de que tem que entrar com o Bruno Guimarães. Eu não discordo de nada do que todo mundo falou, não. Eu acho que é outra forma do futebol acontecer. E talvez essa seja a forma um pouco mais ofensiva. Né? Eu não estou pregando aqui o jogo defensivo, mas eu acho que é um jogo mais seguro. É isso, né? Você entrar com o Fred. Pô, mas vai ficar um jogo mais travado, mas dá mais segurança. Dá mais, pra mim, dá mais segurança, né? Eu acho que é muito mais tenso você sair atrás do placar e ter que buscar o resultado do que qualquer outra coisa. Então, primeiro, né, garantir que não vai tomar o gol e depois você vai pra cima. O Rodrigo no meio eu gostei porque ele deu opção pro Vinícius Júnior, né? Muita gente reclamou que o Rodrigo perde função ali. Ele realmente não rende o que ele poderia render na ponta. Realmente não rende. Mas eu falei, pô, ele fez uma fumaça legal. Ele chamou a marcação, ele abriu espaço. Pô, quem abriu espaço pro Vinícius Júnior foi o Rodrigo. Foi a presença do Rodrigo. Você ter dois caras de velocidade no mesmo lado, você meio que. Você sacrifica um, obviamente, né? Um acaba sendo sacrificado, que no caso foi o Rodrigo. E eu acho que, pra mim, até fez uma boa partida. Elogiei muito. Uma boa partida, não. Acho que fez uma grande partida. E aí eu falei, pô, aí vão achar que eu tô muito louco. Mas é o jogo que eu vi, cara. É assim, na visão que eu tive. Eu achei que foi um jogo muito. Eu achei que o Tite foi muito bem. Mas teve gente que achou o Tite muito mal. E eu não discordo também. Na visão de futebol, de ser mais vertical, de ser mais ofensivo, de que a seleção brasileira tem que marcar mais gols, que não pode jogar tão defensivo contra uma Suíça, que é um adversário que não tem muita camisa, né? Aí foi um jogo ruim. Sob esse aspecto eu concordo, mas é o que eu sempre falo, são contextos e contextos. Pode ser um adversário mais com menos qualidade que o Brasil, pode ser um adversário com menos tradição que o Brasil. Mas é um adversário que sabe punir, cara. Grandes seleções. É um adversário que sabe. E você não pode correr riscos. Já pensou se toma um gol da Suíça? Ah, os caras não chegaram. Tudo bem, os caras não chegaram. Mas imagina se tomam. E para fazer gol nesse time? O Brasil foi fazer no final. Então, por isso eu falo, pô, eu prefiro muito mais ter a segurança defensiva e você ter jogadores de qualidade para se virar no ataque, porque o Brasil tem sobra, né? Do que, pô, colocar muito ofensivo e correr alguns perigos, né? Essa é a minha visão. Visão um pouco mais conservadora, talvez? Sim. Um pouco mais conservadora. E muita gente vai criticar? Sim. E faz parte, cara. Assim, eu acho que existem jeitos e jeitos de jogar o futebol. E muito do que vai acontecer depende do adversário. E eu elogiei o Tite por quê? Porque ele moldou o jogo de acordo com o adversário. Ele não ficou estático, né? Ele não ficou preso a uma filosofia. Ele mudou. Ele foi mudando a seleção brasileira para uma forma que permitisse que o Brasil. Pô, e aí o gol saiu quando tá Bruno Guimarães. Beleza. Se esse é o. Se a gente vai fazer esse recorte aqui no final do jogo, onde entram. Onde o Tite começa a fazer substituições, que esse é o melhor Brasil, e não leva em consideração que do outro lado tem uma equipe que também se mexeu, que também está mais cansada, e a gente fizer só um recorte, beleza, assim, eu não vou discordar, eu acho que tudo é válido, mas tem que tomar esse cuidado, porque assim, a gente está fazendo um recorte do jogo, né? Se a gente pegar um recorte do melhor momento do Brasil, se for um recorte de um tempo inteiro, aí eu acho que vale bastante considerar, mas é um recorte de quanto tempo, né? Ah, mas o Tite demorou para pôr o Bruno Guimarães. Tudo bem, ele demorou, mas é um recorte pequeno. Por isso que eu falo, pô, vai começar com o Bruno Guimarães de titular? Eu acho válido. Eu acho que o Tite tinha que testar mesmo. Porque aí ele faz um recorte. Pô, coloquei ele, primeiro tempo não rolou. E aí às vezes é caro para entrar no segundo tempo, como eu acho que é o Rodrigo. De pegar um time adversário mais cansado, onde você vai ter a vantagem de estar descansado, e aí ele vai entender, né, que opções que ele tem que vão ser boas para um primeiro tempo, que opções vão ser boas para o segundo tempo. Mas eu acho que ele tem que fazer essa mudança, eu acho. Ele falou que aprendeu e que ele mudou. Então eu acho que é muito válido ele ouvir o pedido, o clamor popular por alguns nomes, porque essa partida possibilita isso. Essa partida contra Camarões é a única partida que o Tite vai ter
para fazer testes nessa Copa do Mundo. É a única, porque agora está classificado e garantido em primeiro. Então essa é a única partida para testar e contra um bom adversário. Não é qualquer baba, é um bom adversário para o Tite testar. Então é isso, gente. A gente vai acompanhar a seleção brasileira. Por hoje eu finalizo. Acompanhe esse jogo. Amanhã a gente está de volta para repercutir o que foi esse jogo da seleção brasileira do meu jeito, né? Muito louco. Vai ser muito louco. Às vezes o jogo vai ser uma merda e eu vou falar que foi muito bom. Pode acontecer. É isso, gente. Finalizando por hoje. Valeu demais. Forte abraço a todos. E cuidado com a sexta-feira, hein? Juízo, gente. Tchau.